Nós, família Viegas, temos um agradecimento enorme, quer à Câmara de Santarém, quer sobretudo aos José Moças, pela edição deste livro, porque o livro foi feito em fotocópias e, portanto, não era fácil ficar-se com o livro organizado numa biblioteca sem se desmanchar. Não era muito fácil. Quero agradecer ao Júlio Isidro desde sempre. Foi a pessoa que sempre não deixa esquecer o meu irmão. Já lhe disse, mas quero dizer publicamente, é de uma gratidão enorme da nossa parte, sempre pelo meu irmão. Sei que as pessoas veem o programa no dia seguinte outra vez. Dizem-me, ligam-me, não sei qual é o feedback que ele tem, mas de certeza que há de ser programas que gostam de o ver e ele publicita-o muito. E em relação a este livro, gostava muito de vos transmitir que é, quando me entrevistaram esta semana e perguntaram, diga uma palavra sobre o livro, e eu disse, na altura, genial. Acho que é uma obra que quem ficar com ela e tiver a oportunidade de ir a pouco e pouco observando esta obra, não é um livro que se lê, que se começa a ler e acaba de ler, não é um livro para se ir lendo, porque o meu irmão foi uma pessoa que desde que nasceu até partir, foi uma pessoa programada, assertivo, mesmo pequenino, nasceu com um programa, com uma genética, com uma condição, com uma genialidade que nós não damos conta porque vivemos ao lado dele. Vamos percebendo umas situações diferentes, mas não é normal aquele programa. Para este livro, que é por isso que nos juntamos hoje aqui, para lhe dar este presente de Natal e este presente de anos, acho que é importante perceber que ele desde sempre percebeu que era importante saber absorver a leitura, como o que é que a pessoa lhe quer transmitir e o que é que ele quer dizer aos outros. Portanto, a forma como ele vai dizer às outras pessoas o que quer transmitir daquela leitura. Penso que é importante, não sei se têm esta ideia, mas eu nunca ouvi ninguém dizer tão bem os poemas ou a leitura, porque como que ele absorve o pensamento do autor, como que ele sabia muita coisa de cor, mesmo que estivesse a ler, ele praticamente quase não precisava, porque ele como que digeria, comia a intencionalidade e depois reproduzia essa intencionalidade para os outros. Está no livro, porque o Zé Moças fez o favor de pôr as gravações e o QR Code dá-nos uma satisfação enorme de podermos ouvir com uma certa rapidez sem estar a pôr os CDs, e essa forma de dizer é extraordinária. Penso também, para não vos ocupar muito tempo, mas apenas para vos deixar esta satisfação de perceber que o meu irmão fez este livro em muito pouco tempo, em cerca de 15 dias, mas perdeu 5 quilos quando fez o livro. Começou a fazer o livro em agosto, acabou em setembro, foi divulgado em novembro no São Luís, em Lisboa, em 95, e essa situação para ele não aparece, como uma jornalista esta semana também me perguntou, pronto, tinha assim umas folhas soltas e depois juntou e fez um livro. Hoje as pessoas não têm a mínima ideia do que é que estão a falar. Eu olhei para ele e disse, não tenho ideia do que é que está a dizer. Ele juntou a vida toda aquela informação, e essa informação era para ele usar no palco, ou nas peças, ou no que fosse, e fazia parte do percurso dele, mas desde sempre. Portanto, desde que trabalhava aqui neste teatro, ou fosse noutro teatro qualquer, ou fosse mesmo naquela própria peça fantástica, o Portugal não, Europa nunca, que foi genial, aquela situação daquela peça, ele guardava as coisas, e esse sentido de urgência de quem sabe que já não tem grande tempo do percurso, como ele me dizia, já vivi há uns 150 anos, portanto isto agora é a altura de sair, e esta altura de sair ele percebeu que rapidamente precisava de
continuar no palco, no livro, como que já não tinha possibilidades de estar no palco, e este livro dá-lhe a continuidade de hoje podermos estar a falar dele, de podermos levar para casa, de o ler como quisermos, ou ler as situações do diário económico, ou entrevistas, ou a situação com a família, ou isto, ou qualquer coisa, mas eterniza-se no fundo o pensamento de um indivíduo que viveu daquela maneira, e ele queria dizer-nos para sempre: eu vivi assim. A importância para mim é esta, quer na política, quer no palco, quer na família, quer na sociedade, as pessoas são importantes para mim. Ele era de uma assertividade e ao mesmo tempo, e o Júlio sabe isso, ele era de uma generosidade fantástica, porque aquele mau feitio escorpião e aquela sua forma de maneira de ser, quando ele fazia uma situação em relação às pessoas que estavam no teatro, por exemplo, quando uma senhora se lembrava de comer um rebuçado, ele parava a peça. Ele parava, abria um sorriso, não sabe que está a ver uma peça. Então estava a comer rebuçado. Bem, imagine o que isto era. Estamos aqui todos juntos neste teatro e no espetáculo parava e ele ralhava com a pessoa, fechava o sorriso e ele continuava a peça. Agora, eu digo-vos isto porque ele, no final, nunca deixava ir a pessoa embora sem ir ter com ela e ter um ato de generosidade para com ela. Ou seja, ensinava a ver teatro, mas, ao mesmo tempo, tinha uma forma carinhosa, atenciosa, humana, interessante. Portanto, esta assertividade, esta generosidade que ele próprio parecia não ter, este arrumado, que era tudo o que ele parecia não ter, porque ele tinha lá desarrumado e da meia, ou tinha ou não tinha, vestido assim, não sabe, como contou o Júlio, ele dentro dele, ele veio arrumadíssimo e saiu arrumado. Ele está hoje por aqui, adora estes presentes que nós lhe estamos a dar e desejo-vos uma leitura fantástica dos livros, mas sobretudo ouvir o som. E pedi isso no Centro Cultural de Belém, continuo a pedir em todos os sítios onde estou, ponham um QR Code nos livros escolares para os miúdos ouvirem o meu irmão dizer poesia, a forma como eles dizem, seja os poemas de Bibo para a escola primária, seja depois na parte secundária, os miúdos todos têm telemóvel. É fácil com o QR Code estar a ouvi-lo, em vez de estarem a fazer outra situação qualquer. Eu acho que é interessante esta forma de ele ser continuado com este livro e fê-lo certamente de propósito. Portanto, pronto, era isto que eu tinha para dizer. Agradeço-vos imenso a vossa presença e fico muito feliz, moça, porque finalmente o livro está cá fora. Obrigada.